Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para começar mais um vídeo. Vamos continuar falando dos presidentes do Brasil. No último vídeo eu falei do primeiro presidente, que foi o Marechal Deodoro. Tem gente que acha que ele deu um golpe militar, mas não foi. Ele não deu golpe, não. Ele fez justiça, porque disse que ele era muito amigo, eles eram amigos. O Dom Pedro e o Deodoro eram muito amigos. E ele deu um golpe porque ele não foi convidado para a festa que o Dom Pedro fez. Mas essa conversa, tem nada a ver isso. Então, mas vamos esquecer essas histórias, porque eu quero levar daqui para frente agora, continuar a história. Então, se você assistir esse vídeo, se você gostar, você dá um like, faça um comentário, se foi bom ou se foi ruim. Eu aceito a crítica e aceito o elogio também. Tudo vale. E vai que eu erro alguma coisa, né? Porque que ninguém é perfeito, né? Aí, mas eu vou fazer de tudo para não errar. E se você achar que vale a pena, que é interessante, se inscreva. Me ajuda a crescer o canal. E aí vai vir muito mais histórias. Rapaz, eu tenho história para ficar contando aqui o ano inteiro. Não só a história do Brasil, tem outros tipos de história. Mas aí nós vamos fazer o seguinte. Vamos continuar. Vamos contar aqui no dedo aqui quantos presidentes já teve no Brasil. Então, quer dizer, primeiro, Deodoro foi o primeiro. Aí depois foi Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena e Nilo Peçanha. Aí depois Hermes da Fonseca e Venceslau Braz. Aí depois veio Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardi, aí Washington Luiz, Augusto Fragoso. Aí veio o homem que fez história. Foi o 15º presidente que teve no Brasil. Ele que entrou como governo provisório e ficou 15 anos. Ele pertencia ao Partido Trabalhista Brasileiro. Ele era do PTB. Esse fez histórias. Foi um dos melhores presidentes que teve no Brasil para os pobres. Ele era chamado de o pai dos pobres da época. Então, tem muita gente que daquele tempo que deve se lembrar. E quem não é daquele tempo, deve ter ouvido falar, ou já leu, que o apelido dele era esse. Ele era chamado de o pai dos pobres, porque ele trabalhou para os pobres. Então ele era amado pelos pobres, odiado pelos ricos, pelos grandes empresários, não gostava dele não. Porque ele fazia tudo para ajudar o pobre. Olha só, antes dele não existia lei trabalhista, não existia carteira profissional. Você trabalhava aí 10, 20, 30, 50 anos numa firma. Quando terminava ele estava velhinho que não aguentava mais trabalhar, a indenização dele era assim que o patrão fazia. Você não presta mais, você está fora, pode ir embora, eu vou botar outro em seu lugar. Mas eu preciso de trabalhar. Você não aguenta mais, a sua produção não paga o teu salário. Então eu não posso ficar com você aqui. Isso era a consideração que o patrão tinha com o empregado. Saía com a mão na frente e outra atrás. Se ele não tivesse filhos para bancar ele, para sustentar ele, ele passava fome. Ou então ia pedir esmola, ou ficar fazendo um biscatinho aqui, um biscatinho ali. Ou então ia para a rua pedir esmola. Era assim que era antigamente. Antes desse grande Getúlio Vargas, que foi o grande presidente da República. Aí, o que ele fez? Ele vendo aquilo, que você trabalhava, não tinha de férias, terceiro, não tinha nada dessas coisas. Existia ali carteira profissional, não tinha nada disso. Ninguém se aposentava. Aí ele veio, primeira coisa que ele fez, a carteira profissional. Ele criou a carteira profissional para as pessoas pagar
que antigamente ele dizia assim, você vai pagar o instituto. Você vai pagar do seu salário, você vai pagar 8% do seu salário. Quando você tiver 30 anos de pagando, você se aposenta. E vai ficar. Não, vai passar fome na velhice. E criou a carteira profissional para menor de idade também. Então, não era só o adulto que podia trabalhar. Um menino de 12 anos podia trabalhar de carteira assinada. Assinava a carteira dele com um menino com 12, 13 anos. Estava aí trabalhando de carteira assinada. Às vezes aprendendo uma profissão, e às vezes trabalhando normal. Olha, as crianças cresciam, trabalhadora, honesta, correta, e não tinha problema nenhum. Hoje que não pode. Hoje que criança trabalhar, né, é proibido. Antigamente podia, que não acontecia nada. As crianças eram muito mais felizes porque ganhavam um dinheirinho para elas. Hoje não pode. Mas aí ele criou a lei trabalhista, criou a Previdência, só que tinha um problema. Depois consertaram. Ele fez, mas pelo menos ele começou. Ele fez a carteira profissional e começou. Depois consertaram. Porque antigamente era assim, você pagava o instituto. Era assim que eles falavam, você paga o instituto, você ia pagando. Se você ficasse desempregado e ficasse um ano sem pagar, você perdia tudo que você pagou. Teve gente que com mais de 20 anos pago. Ficou desempregado, não pôde pagar, perdeu um ano, perdeu tudo. Tem que começar do zero. Aí, quer dizer, isso aí prejudicou muita gente. Mas depois consertaram que não tinha problema. Você podia ficar desempregado, depois você continuava dele para frente. Você não perdia o que você pagou. Mas antigamente era assim. E passou a ter direito a férias. O trabalhador, você trabalhava, tinha hora extra. Então o trabalhador passou a ter direito. Então, por isso, ele foi odiado pelos empresários, pelos ricos. Porque os ricos, quanto mais dinheiro, mais ele queria. Ele achou que a barriga dele é maior do que a do trabalhador. Quer dizer, aí tem um cara com uma máquina trabalhando ali. Aí o pessoal odiava ele, os grandes empresários. Tinha maior bronca dele. E começou a fazer pressão em cima dele. Porque ele queria ajudar os pobres, mas os ricos não deixavam. E começou a fazer pressão em cima para não deixar. E foram fazendo, que ele não aguentou. Ele não aguentou a pressão Aí, eles dizem, muita gente disse, que ele se matou. A carta que ele deixou, e a história diz que ele se suicidou. Agora tem muita gente que acha que não foi bem assim não. Que eles armaram isso aí, mas isso aí eu não sei, né? Eu não sei. Isso é alguma pessoa que fala. Mas ele deixou uma carta de despedida que ele fez. Ela é grande. Se eu for falar essa carta todinha aqui, vai demorar mais ainda. Mas aí você faz o seguinte, você quer saber o que está escrito na carta? Tu entra no Google, vai lá e pede que você quer ver a carta, a última carta do Getúlio Vargas. Aí ele vai mostrar para você. Mas eu vou dizer a última frase que ele disse. Ele acabou de escrever essa carta e escreveu essa última frase ali embaixo. E dizem que ele se suicidou com um tiro. Ele escreveu assim, a última frase da carta foi essa: eu deixo a vida para entrar na história. E acabou o Getúlio Vargas, o pai dos pobres. Eu me lembro, eu era criança, eu morava em Cachoeiro, fechou a cidade. Nada podia... loja nenhuma, coberta, venda ninguém podia abrir. Porque o povo amava o Getúlio Vargas. Então, era pertinho da minha casa, tinha uns 100 metros da minha casa, onde eu morava. Tinha um cara que tinha uma venda. Lá, antigamente, ele falava venda. Hoje é mercadinho, né? Mas era uma venda que ele tinha, suprida de tudo. Ele falou assim que Getúlio Vargas se matou, mas eu tenho que continuar vivendo, eu vou abrir minha venda. E o pessoal falou assim, se você não vai abrir, tu fecha. Se você abrir, não vai ficar bom para tu. Ele temou e abriu, sabe, porque juntou uma multidão. Foram lá, destruíram tudo, mas reduziu a pó. Quer dizer, acabou, porque o povo queria respeitar a morte de Getúlio Vargas.
Aí, infelizmente, né? É assim que acontece. Quando tem alguém querendo para ajudar os pobres, sempre tem um espírito de porco querendo atrapalhar, né? Quer dizer, não ajuda, mas isso só atrapalha. Mas tá bom. Eu vou fazer o seguinte. Se eu for falar mais, vai ficar muito comprido esse vídeo. Eu paro agora, depois eu faço um outro, assim, falando mais uma parte, mais uns presidentes. O Getúlio Vargas foi o 15º presidente do Brasil, né? Aí depois eu faço mais um, que ainda tem vários presidentes ainda. Que tem presidente que não tem história para contar, não, só passar direto, só vou falar o nome dele só, porque não vale a pena nem se lembrar. Mas vou falar porque está na história, tá, faz parte da história do Brasil. Aí você faz assim, você gostou? Você faz um comentário. Diz eu não tenho voz de locutor, porque eu não tenho voz postada assim, não fiz curso de locução. Mas aí é uma voz de povão mesmo, é a voz de caipira mesmo. Aí você faz assim, de qualquer maneira. Se ficou bom, você fala. Se ficou ruim, você fala também. Porque eu preciso de críticas também. Crítica construtiva, coisa que me ajuda. Igual da outra vez, eu esqueci o nome. Eu troquei o nome, depois eu consertei. Eu esqueci da cidade de Redenção, mas depois eu sabia que tinha uma cidade, mas não sabia o nome da cidade. Mas depois o professor, o nome dele é Jonas. Ele me lembrou, ele falou, aí ele não me lembrou não, ele me explicou, me falou o nome que eu não sabia. Ele me lembrou nada, ele só ensinou mesmo, porque eu não sabia. Eu sabia da cidade, mas não sabia o nome da cidade. Mas aí ele falou, aí eu consertei no outro vídeo. Agora, nesse agora, fica por aqui então, aí já, eu vou esperar um bocadinho, já vai vir outro. Eu vou fazer para a gente continuar, né? Até chegar esse atual agora. Que porque deve estar 40, né? Ou 39 ou 40, um negócio assim. Mas nós vamos contando no dedo na hora. Tchau. Já está de volta.